Hoje nós vamos falar sobre indicadores que você deve observar antes de comprar um fundo imobiliário. Eu vou te passar uns 4 a 5 que eu uso para comprar. Primeiro, pega esse papel e caneta, para você não perder nada, para você anotar tudo que eu te falar. São critérios que eu uso, são indicadores que eu uso, que você pode ou não usá-los, mas anota e depois que você pegar outros critérios, outros indicadores, você pode comparar ou usar todos eles para fazer uma análise no fundo imobiliário e aí sim decidir se comprar ou não esse fundo, beleza? Vamos lá, pegou papel e caneta, então dá um like no vídeo, se inscreve no canal para você acompanhar a minha carteira de investimento. Vamos começar agora com fundos imobiliários. Inclusive, eu comprei 2 fundos de papel. Poderia ter comprado um tijolo de papel? Sim. Poderia ter diversificado? Sim. Poderia ter comprado ações e fundos imobiliários? Sim. Mas é aquela coisa, o importante é você aprender. E aí você compra o que quiser, como quiser, se quiser. Mas é importante, sim, é muito importante a diversificação. Poderia ter comprado ações de fundos ou diversificar dentro do próprio fundo, mas eu resolvi comprar os 2 de papel. Inclusive, um deles está com uma queda gigantesca. Tá com a desvalorização gigantesca, com uma variação muito negativa. Mesmo assim, eu comprei e eu vou te mostrar aqui na tela do computador qual foi e vamos analisar junto aí um deles. Esse aqui é o Investidor 10, é o site Investidor 10. Se eu colocar aí o investidor10.com.br, no Investidor 10 você consegue analisar tanto fundos imobiliários quanto ações. Ó, eu já entrei aqui em um dos que eu comprei. Eu comprei o VGHF11 e o MXRF11. Os 2 fundos são de papel. Critérios que eu uso para comprar fundos imobiliários. Vamos aqui para o primeiro. Já com o papel e caneta na mão, você vai anotar agora. O que que eu faço? Então você anota, se você quiser fazer, você faz também. Eu olho o dividendo yield. Em poucas palavras, o dividendo yield digamos que é o lucro obtido pelo fundo e distribuído para os cotistas durante o ano, durante 12 meses, como você pode ver aqui, ó, nos últimos 12 meses. Essa é a média de porcentagem que ele paga para o cotista, 12,62% ao ano. Qual que é a mínima? Para fundo de papel, como fundo de papel geralmente tem um risco um pouquinho maior que fundo de tijolo, inclusive um pouquinho mais chato de analisar também, é no mínimo 10. No mínimo 10 aqui de dividendo. Por quê? Nossa taxa Selic, principalmente hoje, que nossa taxa Selic está em 10,75. Então, vê que não vale a pena vir aqui correr um risco maior do que na renda fixa por um valor menor. Inclusive, o motivo de nós termos uma taxa fixa, uma taxa Selic hoje, numa renda fixa muito elevada, é um dos motivos, não estou falando que é só ele, mas é um dos motivos pelo qual muitos fundos imobiliários estão despencando. Então, como a taxa está muito alta lá na renda fixa e o seu risco é extremamente menor, muita gente vai para lá. Então acaba desvalorizando aqui a renda variável, né? A bolsa de valores. Inclusive, se você souber fazer uma boa análise, boas compras, esse é o momento de você comprar fundos imobiliários e ações, principalmente os fundos que deram uma queda aí, né? Se você souber fazer uma boa análise, você consegue pegar uma boa oportunidade para o ciclo de mercado, quando o mercado voltar a subir, quando começar a se arrumar e se ajustar. A taxa Selic ainda está com projeção de aumento, né? Segundo os especialistas, dizem que ela vai aumentar mais. Então, é isso. Vamos aprender aqui. Primeiro você vai olhar o dividendo yield dele. No meu caso aqui no mínimo 10, no máximo 16 ali. Por quê? Por que no máximo 16? Quanto mais melhor? Sim, quanto mais melhor. Só que quanto maior o dividendo, maior o risco desse fundo aqui. Então, vai depender do seu perfil de investidor. Para mim, de 10 a 16 ali tá excelente. P sobre VP é importante você olhar. Por quê? Tá vendo aqui 0,99? Isso quer dizer que esse MXRF11 está sendo negociado um pouquinho abaixo do que o valor dele de fato, do que de fato ele vale. Entendeu? Se ele tiver em 1%, se tiver aqui 1, isso quer dizer que ele está sendo negociado na bolsa de valor pelo valor que realmente ele vale, né? O valor patrimonial dele certinho. Se tiver abaixo de 1, quer dizer que ele está sendo vendido mais barato, digamos assim. E se ele passar de 1, quer dizer que ele está sendo vendido um pouco acima, o valor dele está um pouco acima do que realmente ele vale. Então, para mim, 0,7 é o mínimo a 1,2. Para mim, isso aí é a margem que eu pego. Existem vários outros indicadores. Então, você pega ali vamos dizer, 5, 6. Você vai fazer uma média. Ah, esse tá bom, esse tá ruim, esse tá bom, esse tá bom, esse tá bom. Então, 5, digamos que foi 5 a 1, 5, 4 a 1, 5, 4 estão bons e um está ruim. Você faz, analisa esse aqui de novo, comparado aos 4, para ver se ele realmente vale ou não vale a pena você comprar. Mas vamos sair aqui que você vai entender melhor. Então, primeiro ponto, anotou aí? Dividend yield. Para fundo de papel, eu faço no mínimo 10, no máximo 16 ali. 17 estourando. P sobre VP, que é preço e valor patrimonial, no mínimo 0,7, no máximo 1,2. Vamos partir para a liquidez diária, que também é importante. O que é liquidez diária quando se trata de fundo imobiliário?
É a mesma coisa da renda fixa, é o valor que esse fundo tem, digamos que ele tem em mesa para pronta entrega, digamos assim, para trabalhar durante o dia, em termos de compra e venda. Se você tem muitas cotas, mas quer vender, você vende agora, ele tem, tipo, muita grana para comprar, sem precisar você ficar lá esperando, entendeu? É o contrário de um CDB pré-fixado, por exemplo, que você tem que esperar chegar a data para você poder pegar seu dinheiro, porque ele não tem liquidez diária, entendeu? Se você pegar antes, muito provavelmente você vai pegar um pouco menos do que você colocou. Aqui no fundo imobiliário, o mínimo que eu olho para um fundo antes de investir, antes de comprar as cotas, é uma liquidez diária de no mínimo 5 milhões. 5 milhões. Por quê? É muita grana para você comprar e vender. Então você consegue vender suas cotas tranquilamente, se for o caso de vender. Entendeu? Então, dividend yield, P sobre VP e liquidez diária de no mínimo 5 milhões por dia. Valorizações que é importante você olhar, né? Por exemplo, aqui, ó, o MXRF11. Dividendo tá bom. P sobre VP tá aceitável, tá bom. Liquidez diária tá excelente. Aqui temos uma variação, né, no caso aqui, variação negativa de 0,31%. Aí só isso que é motivo de não comprar? Não. Se fosse somente esses análises aqui. Então seria 1, 2, 3, a 3 a 1. Então, para mim, se fosse somente isso aqui, eu compraria. Mas aqui é somente uma informação para você ficar atento. Vale a pena ficar atento a isso aqui. Próximo análise que eu faço aqui é o gráfico. É o gráfico desse fundo imobiliário. Para mim comprar esse fundo imobiliário, o gráfico tem que estar ou crescente, ou no mínimo uma linha reta ali, estável, sabe? Se for um gráfico com a queda muito grande, muitos anos caindo, eu nem me arrisco, eu passo longe dele, porque tem vários fundos aí, você pode pesquisar e pegar outros. No caso do MX, RF11, tá bom, tá vendo aqui nós estamos em 5 anos, pegamos aqui há 5 anos, você consegue ver um gráfico crescente, certo? Se nós diminuirmos aqui para um ano, consegue ver no último ano que foi estável, né? Foi paralela, uma linha basicamente meio que paralela. Ó, essa aqui é uma leve quedinha aqui, ó, agora que teve, mas já começa a subir de novo, mas é normal. Mas durante o ano, se você for ver bem, tá praticamente uma linha paralela. Então, para mim, dividendo tá bom, P sobre PP tá bom, liquidez tá boa e o gráfico tá bom. Então já foram 4 indicadores. Só por esses 4 indicadores você já consegue ter um norte ali da qualidade desse fundo. Mas existe informações importantes ainda que eu vou te falar. Valor patrimonial é importante? Sim. Eu dou preferência para um fundo que tenha no mínimo 500 milhões de patrimônio. No caso aqui nós temos 4,22 bilhões. Então passou. Isso VP está aqui. Uma coisa muito importante também em fundo de papel, como é um fundo mais sensível, digamos assim, é você olhar a inadimplência, a taxa de inadimplência. Aqui, ó, se é um fundo de tijolo, muitas vezes ele aparece aqui, ó, vacância. Vacância, no caso de tijolo, pode ser imóveis, salas comerciais, prédios comerciais, imóveis que estão desocupados, que só estão lá no fundo, fazem parte da cartela ali do fundo imobiliário, mas são desocupados. Não tem ninguém pagando ali para estar naquele local, então tem uma vacância. Mínimo de zero, obviamente, máximo de 5%. Se for analisar o fundo de tijolo aí. No caso do fundo de papel, às vezes tem que ver o relatório dele. Eu analiso o relatório dele geralmente pelo Chat GPT. Inclusive, eu estava fazendo uma análise aqui de outro fundo, tá vendo? Você vai fazendo as perguntas, são perguntas estratégicas, digamos assim, para você saber. Você pergunta sobre vacância, e no caso do fundo de papel, sobre inadimplência, você pergunta lá, qual a taxa de inadimplência desse fundo? Analise como especialista na Bolsa de Valores e fundos imobiliários, qual a taxa de inadimplência desse fundo. Você vai fazendo perguntas estratégicas, que eu posso até deixar aqui na descrição as perguntas para você fazer. Ele consegue analisar para você o relatório desse fundo e te dar as informações que você precisa. Pessoal, ó, dividend yield, P sobre VP, liquidez diária, um gráfico crescente. Você vai ver também o histórico dele. Aqui tem o histórico de dividendo, é um histórico como se fosse o gráfico, né? Ele é um histórico crescente, paralelo, não pode ser um histórico muito volátil, sabe? Observa aqui, anota aí tudo que eu te passei dos indicadores, vê o gráfico, vê o patrimônio dele, a quantidade de grana que ele tem, vê a frequência de pagamento, se é uma frequência legal de pagamento, se tem uma boa estabilidade, vê a vacância ou inadimplência, você consegue comparar eles aqui com outros indicadores, aqui no caso CDI e índice de RF11. Você pode ver que o CDI está ganhando para ele aqui, tá vendo? Ele está perdendo para o CDI. Aí o que implica em comprar ou não o MXRF11, sendo que ele está perdendo para o CDI? O que é o CDI?
Você é um CDB, por exemplo, você coloca lá 100% CDI, 110% do CDI. Quer dizer que aquele investimento está ganhando para o fundo imobiliário hoje, MXRF11. Aí o que implica você comprar ou não o fundo hoje? Você está perdendo. Se você colocar seu dinheiro lá, ele vai render mais que aqui. É exatamente o seu perfil de investidor e a sua capacidade de análise. Por quê? Você pode estar diante de uma grande oportunidade ou diante de uma catástrofe, digamos assim. Um exemplo, não é catástrofe, não é catástrofe. Depende muito do seu perfil de investidor e da sua capacidade de análise. Por quê? Se essa queda aqui é por influência do mercado externo, a taxa Selic muito alta durante muito tempo, então o pessoal migra para lá, são fatos que você tem que levar em conta, você pode levar em conta, de que daqui um pouco, se você comprar agora na baixa, esse mercado, essa taxa pode baixar, estou falando que vai baixar agora, mas ela pode baixar e esse fundo pode começar a subir. Se você comprou na baixa, você vai ganhar. Não tem como a taxa se manter, tipo, extremamente muito tempo elevado. Então, depende muito da sua capacidade de análise. Se o fundo paga um bom dividendo, tem um bom histórico de crescimento, tem uma boa gestão, não tem inadimplência, tá tudo certinho com o fundo, você faz uma análise no fundo imobiliário e 90,9% dele tá 100%, tá bom, e ele continua caindo, por exemplo, que para o CDI, ele perde para o CDI, provavelmente é uma influência externa. Aí você olha para a influência externa e vê, pô, dá para comprar, isso aqui vai se arrumar, isso aqui consegue se arrumar, tipo a taxa Selic, ela vai cair, uma hora ou outra ela vai cair. Então, se ele é um fundo bom, você analisou, ele fica um fundo bom. E a influência externa que está atrapalhando, fazendo com que ele caia, vai ter conserto? Na minha opinião, é uma oportunidade de comprar. Aí depende de você. Mas, na minha opinião, é uma boa oportunidade de comprar. Eu espero que você tenha gostado, tenha anotado aí tudo. Deixe aqui nos comentários qualquer dúvida, se eu falei muito rápido. Deixa aqui nos comentários que eu vou explicar de novo em um próximo vídeo ou eu respondo seu comentário aqui. Tem mais uns vídeos aqui, ó. Você pode clicar e maratonar o canal. Espero que você tenha deixado um like e se inscrever no canal para nos ajudar a espalhar mais esse pensamento aí para o povo, esse investimento.